Senhor se lembrou dela. Glória a Deus. Hoje nós estamos em um culto direcionado ao departamento das irmãs. E eu tive o cuidado de buscar a orientação de Deus para entender o que Deus ele tinha separado e reservado para falar conosco nesta noite de hoje, por intermédio da minha vida. E o Espírito de Deus colocou esse texto ao meu coração, e eu ouso a dizer que eu tenho uma palavra do coração de Deus para a tua vida. Não é novidade para ninguém falar acerca da história desta mulher chamada Ana. Esta mulher, o seu próprio nome, o próprio significado do seu nome já mostra qual seria a trajetória da sua história. Haja vista que o nome Ana significa graciosa, aquela que tem a de Deus. Ana, quando nasceu e foi recebido esse nome, no mundo espiritual já havia uma ordem divina dizendo que ela seria agraciada, seria aquela que alcançaria a graça, o favor de Deus sobre a vida dela. Antes, porém, eu quero contar alguns detalhes que são cruciais para que você possa entender o que Deus tem para a tua vida nesta noite, por intermédio desta palavra. Porque todos nós sabemos que a história de Ana foi marcada por uma história de humilhação, por uma história de afrontas, por uma história onde ela tinha que dividir o seu esposo com uma mulher que tinha o seu ventre muito frutífero. O nome desta mulher era Penina. Não obstante a isso, além desta mulher ter que dividir o seu esposo com uma outra mulher, Ana ela felicidade de ter o seu ventre infrutífero, pois ela não conseguia gerar. Por causa disso, Penina, todos os dias, ela não se cansava em humilhar a Ana, dizendo: você está vendo, Eucana me deu muitos filhos e você não consegue gerar. Você é uma mulher estéril, você é uma mulher frutífera. E o interessante, meus irmãos, é que durante muito tempo, porque a Bíblia diz que todos os anos, quando subiam para oferecer sacrifício, Ana ela era afrontada e agraciada. Isso mostra que a situação não foi uma situação que demorou pouco tempo. Muito tempo Ana ela é obrigada a conviver com esta humilhação. Mas não é sobre isso que eu quero pregar. Porque depois de algum tempo, Ana começa a ter algumas atitudes que são atitudes que vai mudar todo o cenário da história de Ana. Ana ela começa a mudar as suas atitudes. E já dizia um grande homem chamado Albert Einstein, que a maior insanidade do homem é querer alcançar resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas. A partir do verso 9 que nós lemos, nós vamos ver Ana tendo algumas atitudes, e eu quero me ater a elas desta noite para pregar o tema: os segredos de uma mulher que alcança a graça de Deus. Porque o verso que nós lemos, verso 9, começa dizendo assim, que depois que eles comeram, depois que Ana foi muito humilhada, o texto da palavra de Deus vai dizer que Ana ela se levantou. Toda vez que a Bíblia ela usa e dá ênfase a um verbo, a uma ação do sujeito, é porque Deus está querendo ensinar algo especial. Durante muito tempo Ana conviveu com a humilhação. Durante muito tempo Ana conviveu com a afronta. Até o dia que Ana resolveu se levantar para fazer algo diferente. Tem muita gente
que passa ano, entra ano e a história da sua vida não muda. Tem muita gente que, semelhantemente como Ana, entra ano, sai ano, e parece que a história da sua vida não tem uma mudança, não tem, é sempre aquela mesma constância. Mas Ana vai ensinar-nos aqui algo interessante. Quando Ana se cansou, quando a amargura da sua alma atingiu o ápice, o suprassumo literário da palavra amargura, Ana diz: eu vou me levantar porque eu preciso resolver a minha vida, e não vai ser mais com Eucana, não vai ser com Penina. Eu preciso ir diante do Deus Todo-Poderoso, porque eu preciso mudar a minha vida. Escute uma coisa, tem coisas da nossa vida que só irão mudar a partir do momento que nós nos levantarmos. A palavra levantar-se fala de mudança de atitude. Quando um homem se levanta, ele levanta-se para mudar uma história. Quando uma mulher se levanta, ela se levanta com o intuito de mudar a sua história. Então, o primeiro grande segredo de uma mulher que alcança a graça de Deus é ter atitudes que vai, aleluia, culminar com a mudança. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? O que eu quero dizer nesta noite de hoje, para você, meu irmão, para você, minha irmã que está me assistindo, que o segredo para a mudança de Deus chegar na tua história é que Deus está esperando que você se levante, porque quando nós nos levantamos, Deus faz um milagre. O próprio Cristo, ele nos revela isso. Se você olhar dentro da Bíblia Sagrada, você vai ver que todas as vezes que Deus se levantou, ele se levantou para mudar a história. Quer ver uma coisa? 430 anos, Israel está sendo humilhado e afrontado por Faraó e pelos egípcios. Moisés vai ao deserto e de repente Deus se apresenta para Moisés no meio da sarça ardente e diz: Moisés, até agora eu vi calado o sofrimento do meu povo, mas hoje eu, Senhor, estou me levantando e estou descendo na terra, aleluia, para mudar a história do meu povo, porque quando Deus se levanta é para mudar a história. Toda vez que alguém se levanta é para fazer algo diferente. E sabe o que Deus está dizendo? A mudança do teu casamento, a mudança da tua casa, a mudança da atitude dos seus filhos, a mudança da tua história está exatamente a partir do momento que você fizer como Ana, deixar de ficar parado e dizer: eu vou me levantar e vou diante do Deus de Israel, porque eu acredito que Deus vai mudar a história da minha vida. A primeira atitude da mulher, do homem, da igreja que alcança a graça de Deus, é uma igreja que tem atitude. É um homem, é uma mulher, é uma pessoa que tem atitude de se levantar. Porque sentado ninguém faz nada. Quando Deus chamou o profeta Ezequiel para o ministério, Ezequiel estava deprimido, decepcionado junto aos cativos do rio Quebar. A glória de Deus desce lá no rio Quebar, e antes de Deus falar com Ezequiel, Deus falou: Ezequiel, levanta-te, porque eu preciso falar contigo. Tem coisas que só vão acontecer na nossa vida a partir do momento que nós nos levantarmos. A segunda coisa que Ana faz aqui, que chama a atenção e faz com que a graça de Deus repouse sobre a vida dela, está no verso de número 10. Porque o texto diz assim, que ela se levantou e ela, com amargura de alma, ela orou ao Senhor. No verso 11 ela diz assim: ela fez um voto com Deus de Israel. Em outras palavras, Ana, ela resolveu ir para o altar para mudar a história. Ela não se levantou sem propósito, porque não adianta levantar sem propósito. Ana, ela foi diante do altar do Deus de Israel e diz: eu estou fazendo um voto com o Senhor. Porque Deus ama pactos.
O nosso Deus, já dizia aquela canção do Toque no Altar, que o nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de pacto. E Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus não tem nenhuma intenção de abençoar quem não faz votos, quem não faz pactos com Ele. Eu não estou falando aqui de comprar a bênção. Eu não estou falando aqui de barganha com Deus. Eu estou falando de voto. Eu estou falando de pacto, de compromisso. Se você olhar nos anais da história, a Bíblia é marcada por pactos, por votos e por compromissos. O próprio Cristo, ele veio para cumprir um pacto, para afirmar um propósito com Deus de Israel. Então, é impossível sermos agraciados, é impossível termos a graça de Deus intrínsecas na nossa história, se nós não somos pessoas de compromisso, pessoas de voto com Deus. Meu pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? O que eu quero dizer nesta que é momento de Deus mudar a história da tua vida, é momento de Deus mudar a trajetória da nossa história, mas Deus está dizendo: cadê o meu povo que faz voto, que faz pacto comigo? Não estou falando de dinheiro, porque Ana não ofereceu dinheiro. Ana, ela ofereceu o seu próprio filho, ela fez um pacto com Deus. E a partir do momento que você, meu irmão, que você, minha irmã, decidir se levantar e diante do altar de Deus e disser para Ele, não para o homem, para Ele, dizendo: Deus, a partir de hoje eu faço um voto, eu faço um pacto contigo, você vai ver o que Deus vai fazer na tua história. Primeiro, Ana se levanta, isso fala de atitude de mudança. O próprio filho pródigo, ele fez isso. Quando ele está lá no fundo do poço e ele vê que não tem mais nada a ser feito, ele toma uma atitude, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, porque é impossível ter mudança sem nos levantarmos para mudar a nossa vida. Segundo, Ana é uma mulher agraciada, porque é uma mulher que tem voto com Deus. Não é, porque tem pessoas que só quer receber de Deus, não quer entregar, não quer votar, não quer fazer um pacto com Deus. Mas olha que mais interessante, verso de número 12, diz assim: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor. Isso é que Ana, além de ser uma mulher de atitude, uma mulher de pacto com Deus, ela é uma mulher perseverante na oração. Porque tem coisas que Deus entrega de mão beijada, mas tem coisas que requer sacrifício. Tem coisas que nós oramos hoje, Deus nos entrega imediatamente, em uma única oração. O próprio Elias fez isso, ele orou em uma oração de aproximadamente 37 segundos, mandou fogo do céu e consumiu o holocausto. Mas já em Daniel, no capítulo 10, nós vamos ver Daniel orando 21 dias, incessantemente, esperando a resposta de Deus. Porque tem coisas que Deus entrega, mas tem coisas que Deus ele requer perseverança. A pergunta que eu faço a você que está me assistindo através desta live, pelo Facebook, pelo Instagram, a pergunta é essa: será que eu, Marcelo, será que você que está me ouvindo, será que nós, Assembleia de Deus, Ministério Novo Templo, será que nós temos as mesmas atitudes que Ana teve? Porque Ana, ela não orou apenas uma vez, o texto diz que ela perseverou em oração diante do Deus de Israel. Isso fala de alguém que está determinado,
Isso fala de uma mulher determinada. Ela disse: eu vou diante da presença de Deus e eu não vou me calar. Eu não vou cessar de orar. Eu não vou cessar de buscar pela presença do Deus eterno. E eu não vou cessar de clamar enquanto Deus não entregar na minha mão aquilo que eu vim buscar, aquilo que a minha alma anseia, aquilo que a minha alma deseja. Deixa eu abrir um parênteses aqui nesta noite e ser voz profética para você que está me assistindo, para você que está me ouvindo pelo Instagram e pelo Facebook. O Deus de Ana está dizendo que Ele está disposto a derramar a mesma graça sobre a tua vida, a mesma graça sobre a tua história, mas a partir do momento que você tem as mesmas atitudes dela, a partir do momento que você faça como Ana fez, porque Ana disse: eu vou perseverar, eu vou firmar o meu propósito, eu não calo, eu não cesso a minha voz, enquanto Deus não responder a minha oração. Aleluia. Primeiro, Ana é uma mulher que se levanta, é uma mulher de atitude. Segundo, Ana é uma mulher de votos, uma mulher de compromisso com Deus. Terceiro, Ana é uma mulher que persevera. É uma mulher perseverante. Quer ver mais? Verso de número 13 diz assim, ó: porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Quando eu li isso aqui, eu entendi o porquê que Ana ela falou em secreto no seu coração. Porque Ana já havia falado com seu esposo e seu esposo não conseguiu levar a solução para o seu problema. Então Ana entende que o que ela tem, só Deus pode fazer. Isso fala aqui de particular com Deus. Ana é uma mulher que agora ela entra num particular com Deus. Porque existem coisas que compartilhamos com os nossos irmãos, compartilhamos com os nossos líderes. Para quem é casado, compartilha com seu cônjuge. Compartilhamos com pessoas coisas que Deus ele quer ouvir no nosso secreto. Existem coisas que Deus ele quer que nós não levemos para o homem, porque tem coisas que o homem não pode fazer. Eu falo aqui com pessoas que tem coisas na tua vida que teu esposo não pode resolver, os teus filhos não podem resolver, o teu chefe não pode resolver, a vida não pode resolver, somente Deus pode fazer pela tua história. Então Ana entende, aleluia, eu estou sentindo Deus aqui nesta noite, aleluia. Ana ela entende que era momento dela deixar de compartilhar os seus problemas com o homem e levar para aquele que poderia solucionar a história da tua vida. Pastor, o que você quer dizer com isso? Para de compartilhar os seus problemas, as suas lamúrias, as suas dificuldades com aquele que não pode fazer nada pela tua vida. Leve para Deus, porque Deus sim, Ele pode responder às suas petições. Ana entende que agora é o momento de parar de compartilhar. Ana entende que agora o negócio dela é com Deus. Porque tem momentos que Deus requer um particular conosco. Você está me ouvindo? Você que está me assistindo pelo Instagram e pelo Facebook, você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Para de compartilhar com homens. Entra no teu quarto em secreto. Fala comigo. Eu estou ansioso para ouvir a tua voz. Eu estou ansioso para ouvir suas angústias falando diretamente comigo.
O Deus de Zahalabarasurimicandaráia. O Deus de Israel está te dizendo nesta noite, meu filho, minha filha, leve os teus particulares para Ele, porque Ele vai mudar a história da tua vida. Primeira atitude de uma pessoa que alcança a graça de Deus é alguém que se levanta. Segunda atitude, alguém de compromisso, de voto, de pacto, de aliança. Terceiro, alguém que é perseverante, determinado. Quarto, alguém que quando ninguém pode resolver o problema, é para aquele que pode, para Deus. Olha que interessante. Depois de tudo isso, ele percebe que ela está mexendo os seus lábios e ele, sem visão, pensa que ela está embriagada e vai ter com ela. E ela, para me encurtar, ela conta para ele que ela está tendo um particular com Deus. E a partir desse momento, algumas palavras proféticas vai mudar a história dela. E são essas palavras que Deus me trouxe para dizer para você. Porque depois de todas essas atitudes de Ana, o que Deus diz para ela, através dos lábios do sacerdote: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que hoje Deus marcou um encontro comigo e com você nesta live. Deus marcou um encontro conosco para dizer através da minha vida, como sacerdote da nossa igreja, que está debaixo de uma liderança espiritual, que é dirigida aos pastores, pastor Paulo e pastora Luzia. Esse mesmo Deus que habita na vida deles está sobre a minha vida, e o Deus de Israel está te dizendo nesta noite: vai em paz. Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a paz. Olha como é que o texto que nós lemos termina. Depois de tudo isso, Ana e Eucana se deitam. E o texto diz que Deus se lembrou de Ana. Oh, meu Deus do céu. Se você pudesse sentir o que eu estou sentindo aqui agora, se você pudesse perceber o que o mundo espiritual está nos revelando noite. Deus está dizendo que assim como Ele se lembrou de Ana e alcançou graça sobre a vida dela, o mesmo Deus está entrando na tua vida agora, está entrando na tua casa, está entrando na vida do teu esposo, está entrando na vida dos teus filhos. O mesmo Deus que tocou no ventre amortecido de Ana está tocando no teu ventre agora, mulher, está dizendo: eu vou gerar aonde ninguém dizia que ia gerar. Oh, aleluia! Mesmo Deus que operou um milagre impossível na vida de Ana está dizendo: eu vou alcançar graça na tua vida, eu vou tocar na tua história. Oh, aleluia! Oh, meu Deus do céu, Deus está dizendo nesta noite para você que está recebendo esta, não como palavra do homem, mas como palavra do coração de Deus para a tua vida. Deus está dizendo: vai em paz, eu vou me lembrar de você. Vai em paz, eu vou me lembrar da tua vida. Para me encerrar, se você ler lá no capítulo 2, um capítulo depois desse de Ana, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, você vai ver que a mesma Ana
A mesma Ana que no capítulo 1 chora. A mesma Ana que no primeiro capítulo do primeiro livro de Samuel está sendo humilhada. No capítulo 2 ela vai fazer um salmo, um cântico de exaltação ao Deus de Israel. E ela diz mais ou menos assim: o Senhor é aquele que dá vida e tira. O Senhor é aquele que faz descer a sepultura e faz sair dela. Deus é aquele que empobrece, é aquele que enriquece. Ele é aquele que abate, mas é também aquele que exalta. Deus é aquele que tira e levanta o pobre do pó. E desde o esterco exalta o necessitado, para fazer-se assentar entre os príncipes da terra. Sabe que Ana está dizendo? Que Deus é poderoso, que Deus é capaz de proporcionar mudanças na vida do homem, mudanças na vida da mulher. Eu quero encerrar a minha participação em esta mensagem nesta noite de hoje com uma oração, mas eu quero ser voz profética. Meu pastor Paulo, pastora Luzia, você que me assiste por esta live, eu quero ser voz profética e profetizar que a mesma canção que Ana entoou, você vai cantar dizendo: Deus é aquele que tira da sepultura e faz descer ela. O Senhor é aquele que empobrece, mas é aquele que enriquece. O Senhor é aquele que abate, mas é também aquele que exalta. O Senhor é aquele que levanta do pó e desde o esterco exalta o necessitado. Entre os príncipes da terra. Eu não sei se você acredita em profecia, mas eu sinto a graça de Deus aqui nesta noite, e eu quero profetizar sobre a tua vida, que Deus vai exaltar a tua história, que Deus vai mudar o curso da tua trajetória. Hoje olham para você e diz que fracassada, que a tua história não vai dar certo, mas o mesmo Deus que alcançou a vida de Ana, Ele está descendo na tua casa agora. Está descendo na tua casa, no teu quarto, na sala, onde você está. E a mesma graça que eu estou sentindo aqui está te tocando agora. A mesma graça que agora envolve a tua vida. E Deus está dizendo: eu me lembro da tua história. Fecha